O anime começa com um marginal intimidando uma garota, pois ele quer uma grana para sair, ou para ela pagar um lugarzinho para eles se divertirem, no que irrita ela, fazendo com que ela dê uma bica nele. Só que o marginal estava esperto e agarrou sua perna. Ela logo desfere um soco, só que ele estava ligado e dá uma bica nela, derrubando ela no chão e entrando para a escola. Enquanto ela xinga ele com coisas nada a ver. Na sala de aula, ela está triste e chorando, pois ela xingou o marginal, que é seu ex-namorado. As amigas a consolam, mas não sabe o que ela viu nele. A menina responde que ele parecia o Ken Takakura, uma pessoa que representa ser uma figura máscula, no que deixa as amigas surpresas. Logo ela se irrita, pois não tem nada de errado dela poder gostar de pessoas parecidas com o Ken, no que as amigas dizem que pessoas assim são quase extintas. Ela logo sai se arrastando pelos corredores e se lamentando, e quando passa na frente de uma sala, ela vê alguns alunos tacando papel em um aluno do fundo. Logo os alunos colocam um imã dentro da bolinha de papel e prepara para atacar no aluno para machucá-lo, mas a garota se senta na frente do rapaz, atrapalhando os demais que hesita em tacar a bolinha. Ela pergunta o que o garoto está lendo e toma a revista de sua mão, apenas para fazer os outros alunos pararem de encher o saco do garoto. Logo ela vai embora, voltando a se arrastar pelos corredores e reclamando da vida, procurando algo para ela descontar a sua raiva. Logo, o aluno aparece perto dela, revelando seu nome, Momo Ayase, tentando puxar assunto. Ele diz que por alguém como ela estar falando com ele significa que está apaixonada, fazendo ela taxar ele de doido, não querendo ser amiga dele, mas ele estava falando da matéria da revista, de que o presidente foi a Marte, no que faz ele pensar que a garota gosta de ocultismo. Ela nega e diz que não curte essas coisas de OVNIs, aliens e nem nada do tipo, mas ele está falando de fenômenos anômalos não identificados, pois a revista diz que os Estados Unidos reconheceu a existência de FANES, formando assim a Força Espacial. E o Japão também criou uma força de defesa aeroespacial, meio que se preparando para uma batalha. A Yase tenta ir embora, mas o garoto fica insistindo atrás dela, no que a irrita, pois acabou de levar um pé na bunda de seu namorado, insultando o garoto dizendo que ela não quer ser sua amiga e que o jeito dele falar a irrita por ser um otaku, e é por isso que ele não tem amigos, deixando o garoto na bad e indo embora. Mas ela se arrepende e pede desculpas por ter exagerado nas falas. Ela diz que não acredita em aliens, mas sim em fantasmas, no que faz o garoto debochar dela, pois ele não acredita. A Yase se irrita novamente, pois ela queria entrar no assunto, e ele zoou, mas logo eles começam a brigar e discutir por conta disso, pois um acredita em aliens e o outro em fantasmas. A Yase diz que sua avó é médium e descreve como uma pessoa fica convulsionando quando está possuída e precisa de exorcismo, mas ele usa a ciência para dizer que doenças também fazem pessoas se convulsionarem. Mas os dois começam a insultar um ao outro, pois eles não acreditam na existência do caso de um ou do outro. E no meio da briga, suas amigas aparecem e vê a cena e deduz que a Yase decidiu dar uma chance para os nerds e fica feliz por sua amiga estar desse jeito. Logo a Yase propõe ao nerd um acordo que se ela provar que fantasmas existem, ele vai virar serviçal da garota. Mas se ele provar que OVNIs, FANES existem, ela vai se tornar serviçal. O garoto pede para ela ir à noite em um hotel, conhecido por ser Santuário dos OVNIs, o Hospital Geral de Nagi, e se ela for até o telhado, ela pode ter a sensação de ser abduzida, que é quando um OVNI a captura para fazer experimentos com seu corpo. Ela, com medo, pergunta se ele já passou por isso, no que responde que talvez sim, pois quem passa por essa experiência tem suas memórias apagadas. A Yase manda o nerd para o túnel tenebroso e mega escuro no meio do nada, conhecido como ponto espiritual. Ele, com medo, decide entrar para provar que ela está errada. A Yase diz que o pessoal da net sempre fala que nesse túnel sempre aparecem fantasmas, deixando o garoto cagando de medo, sentindo uma sensação estranha. Ela alerta que se ele fica falando alto, pode ser perigoso para ele, pois pode atrair os fantasmas para si. Ele pergunta se ela já viu algum fantasma, no que responde que não, deixando o garoto louco, pois ela afirmou que fantasmas existem. E ele se irrita com a Yase, pedindo para ela se desculpar por afirmar algo, mesmo que nunca tendo visto. Mas ela afirma que existem, pois sua avó é um médium e ela ama e acredita nela, no que o garoto entende. Mas ela fica meio assim, pois sua família é complicada, pois quando criança ela tinha que fazer um ritual de boa sorte todos os dias indo para a escola, e chegando lá os colegas ficavam zombando dela toda vez, no que deixava ela triste. Mas ela estourou quando o garoto que ela gostava também começou a zoar ela, fazendo ela descontar em sua avó.
a ponto de dizer que a odeia, mas ela na real ama a sua avó e o trabalho de médio dela, pois parecia especial, mas odeia que tirava sarro de sua avó, pois a velha criou ela com muito amor, mesmo sozinha, e por esse motivo ela acredita em fantasmas. Logo, Ayase pergunta ao nerd do porquê ele acredita em aliens, no que hesita em responder, até que algo doido começa a acontecer no túnel. O garoto vê algumas pegadas no chão e se assusta. Quando se vira, aparece uma velha que quer deixar ele fazer algumas coisas com ela, querendo o biruleibe dele de volta. E sem pensar duas vezes, ele sai vazado dali o mais rápido possível gritando. Ayase pergunta o que está acontecendo e o garoto diz que apareceu uma velha tarada. Ayase então dá a dica para ele, pois dizem na net que a velha é uma fantasma muito perigosa e que ele não pode perder uma corrida contra ela, denominada como Vovó Turbo, pois se ele perder, será amaldiçoado por ela. Ele corre desesperadamente, mas é pego nem tendo chance alguma. Após isso, Ayase decide ir atrás dele para ajudá-lo, e enquanto ela faz isso, a iluminação da lua começa a se apagar nos corredores, pois as janelas começam a se fecharem, fazendo com que ela veja os Fannings. Não acreditando muito nisso, ela tenta correr, mas também é pega rapidamente pelos monstros que rasgam suas roupas. Após isso, ela acorda em uma sala, amarrada e sentada em uma poltrona. Os monstros se apresentam como serpoianos, pois vieram do planeta Serpo. Eles explicam que querem usá-la como experimento, pois sua espécie só tem machos, tendo que se reproduzir através de clonagens. Portanto, eles querem as bananas dela para poderem reproduzir iguais aos humanos. Logo, um dos monstros tira seu mecanismo para fora para começar a extração do seu sistema reprodutivo, no que deixa a garota doida da vida, pois nem seu namorado fez isso e não será eles quem vai fazer essas coisas com ela, pois ela está esperando o cara certo para isso, o Ken Takakura, de que ela tanto fala. Para facilitar isso, eles usam a telecinese na garota, deixando ela tonta, mas com sua força de vontade, ela consegue resistir. Mas quando os monstros vão fazer algo, o celular dela toca, e ao atendê-lo, o fantasma sai de dentro do celular, indo para dentro da base dos aliens. Era o garoto possuído pela velha, que ao chegar, já destrói um dos monstros. Ayase já pede ajuda pro garoto, enquanto o alien fica surpreso, pois nem eles têm a tecnologia de atravessar os celulares. O garoto começa a ficar fora de controle, sendo possuído pela velha, que decide também pegar o biruleibe do alien. Logo, os aliens revelam suas verdadeiras identidades e o ataca com sua telecinese. Só que a velha é rápida e esquiva de tudo, somente para destruí-los. Mas quando ela vai em direção ao último alien, o garoto é atingido em cheio, sendo jogado na parede. O alien diz que a velha é muito agressiva e que eles são amistosos. Mas o garoto começa a desabafar, dizendo que se eles quiserem algo, ele dará a eles, pois sempre os chamava e nunca apareciam para ele, pois o garoto queria ser amigo dos aliens, até era humilhado na escola por isso. Mas essas coisas mudaram quando Ayase apareceu e protegeu ele, revelando que quem tocar na garota vai se ver com ele, decidindo se transformar por completo. Mas o alien dá uma lição nele e toma o controle da situação, prendendo os dois enquanto obtém o que ele deseja da garota. Mas Ayase lembra dos ensinamentos de sua avó, que ensinou ela a expandir seu Ki, pois com isso ela não vai se machucar tão fácil. Só que toda vez que ela vai fazer isso, ela lembrava dos amiguinhos zombando dela e sempre fugia. Só que agora ela decide fazer mais uma vez, conseguindo sair do controle do alien com seus poderes psíquicos e surpreendendo o garoto. Percebendo que sua avó era uma grande médium, ela agradece pelos ensinamentos e logo dá uma bica absurda no alien, fazendo ele voar longe, revelando que a Lua, na verdade, era a nave espacial dos OVNIs. E após sair do controle do alien, a vovó doida possuída do garoto decide atacar Ayase, que se defende, pedindo para o garoto retornar ao controle, e com seus poderes expulsa o fantasma do mesmo, mas mantendo a maldição, pois a vovó fantasma roubou o biruleibe dele, e enquanto ela o tiver, ele não pode sair da maldição. É para ela ir ao túnel enfrentá-la, indo embora em seguida, deixando os dois na nave descontrolada que destrói o hospital por completo. Após saírem, Ayase diz que agora acredita em aliens, e o nerd diz que acredita em fantasmas. O garoto pergunta como ele recupera o controle de volta, só que não será fácil, pois eles terão que enfrentar a velha. O garoto decide ir no túnel sozinho para resolver a situação, não querendo que a Ayase se envolva, pois acredita que tudo isso é culpa sua.
no que ela o repreende decidindo ir junto com ele, mas ele envergonhado pede para ela vestir suas roupas, no que deixa ela com o coração palpitando, pois ele disse algumas falas do Kenta Kagura, que ela tanto admira, e tentando mudar de assunto, ela pergunta seu nome, no que responde surpreendendo ela por completo, pois ele é o Kenta Kagura, de quem ela tanto fala. Momo não aceita que ele tenha o mesmo nome que seu ídolo e começa a surtar, se debatendo no chão, mas ao perder a concentração por um instante, a vovó Turbo começa a assumir o corpo do garoto. Em pânico, Momo tenta empurrá-lo contra a parede, usando seus poderes para trazê-lo de volta ao normal. Ela avisa que não pode ouvir o nome dele perto dela, senão não consegue concentrar, então decide chamá-lo de Okarun. Eles começam a caminhada até a casa de Momo, logo o sol nasce, e segundo ela, a vovó Turbo não pode mais sair por causa da luz. De qualquer forma, parece que estão seguros por enquanto. Momo convida Okarun para descansar na casa de sua avó. Quando chegam lá, Okarun passar pelo portão de frente, mas não rola, ele acaba pegando fogo e Momo precisa usar seus poderes para arrastá-lo até um lago na frente da casa. Ela percebe que isso aconteceu por conta do talismã que sua avó colocou para afastar o mal no portão, e se dá conta que deveria ter avisado o Karun sobre isso, já que ele está sob uma maldição. Depois de tirar o talismã do portão, tudo deve ficar tranquilo. O Karun fica um pouco mais receoso de entrar de novo, mas felizmente nada de ruim acontece. No fim das contas, ele só sai de cabelo bagunçado, mas está tudo certo. Momo leva o Karun para dentro da sua casa e começa a chamar pela sua avó, mas parece que ela não está lá. Então Momo diz ao Karun que ele pode ir para o quarto dela enquanto ela muda de roupa. Ela pede para ele fechar a porta e dar um pouco de privacidade, mas assim que ele a fecha, a maldição da vovó Turbo começa a agir novamente. Ele acaba entrando com tudo no quarto enquanto Momo estava trocando de roupa, o que deixa super envergonhada, e ela o empurra contra a parede, e é frustrante para ela não conseguir se afastar de Okarun. Ela pede para ele ficar parado e não olhar enquanto se troca. Quando termina, Momo lhe dá a calça de moletom que deve servir nele. Enquanto tem um momento para conversar, ela decide fazer algumas perguntas mais diretas, se o Okarun ainda tem o Bilal, enquanto Okarun nunca tinha pensado nisso, mas se lembra que a vovó Turbo realmente disse que ela pegou o Bilal dele como parte da maldição. Curiosa, Momo quer saber como é viver sem as bolas. Para ter certeza, Okarun se verifica para seu horror, percebe que realmente não tem nada lá. A reação dele é de dar medo. Momo está interessada em ver mais, mas mesmo sem nada lá, Okarun ainda precisa manter sua dignidade e pede para ela dar um tempo. Ele culpa Momo pela falta de coragem, já que foi ela quem o desafiou a entrar naquele túnel com a vovó Turbo, mas para ser justo, Momo também quase foi abduzida por aliens, e quem começou a falar sobre essas coisas de ocultismo foi ele, na verdade. Ele admite que foi ele que começou, mas não queria perder a chance de fazer amizade, já que ela foi a primeira pessoa a ser bondosa com ele. O garoto queria que alguém mostrasse um pouco de bondade a ele, mas no final das contas parece que só trouxe problemas para Momo. Ele promete que quando tudo isso acabar nunca mais vai falar com ela e que ela pode voltar a ignorá-lo. Momo responde que nunca disse que não gostava de conversar com ele. Ela admite que no começo achou ele meio chato, mas depois de conhecê-lo melhor, percebeu que ele é mais divertido do que imaginava. Ela adoraria continuar falando sobre coisas obscuras com ele. O Karun fica emocionado em silêncio e Momo tenta quebrar o silêncio, mas o Karun é quem interrompe, chamando ela de feia, e os dois começam a brigar de novo. Justo nesse momento, a campainha toca. O Karun acha que a avó de Momo deve ter voltado, mas ela percebe que algo está errado, pois não é o som normal da campainha. Anos atrás, a avó dela havia avisado que a casa tinha duas campainhas, uma para pessoas normais e outra que só reage a espírito maligno. Enquanto Momo fala, se lembra do que tirou o talismã que protegia a casa do mal. Portanto, tudo que está do lado de fora daquela porta com certeza não é bom. O Karun pergunta o que eles vão fazer e Momo pega o talismã, explicando que vão fechar a porta e sair pelos fundos para colocá-lo de volta no portão. Assim, o espírito maligno vai ser queimado até virar cinzas, mas o Karun tem que ficar do lado de fora do portão para não se queimar também. Enquanto saem pela porta dos fundos, Momo dá uma olhada ao redor, atenta do que pode acontecer. Momo está no canto, tentando encontrar o espírito maligno, mas de repente não consegue mais enxergar nada. O Karun chama ela e aponta para cima, onde o céu está escurecido de uma forma sinistra. No instante, uma parede gigante se forma ao redor deles, bloqueando qualquer saída. Momo pensa que a única opção é colocar o talismã no portão para se livrar do monstro, mas o Karun avisa para esperar, dizendo que se ela fizer isso agora, ele vai morrer. Momo tenta pensar em um plano alternativo, mas então nota uma mancha vermelha no talismã que está sangrando pelo nariz. Isso, porém, não se compara ao que o Karun está pensando, e está em pânico por causa da rápida perda de sangue. Momo percebe que a névoa negra que apareceu
no local deve ser o responsável pelo sangramento. Enquanto olha para cima, vê uma figura enorme observando. O espírito a chama de maligno. Ele soca o chão, mas eles conseguem desviar a tempo. O golpe cria uma cratera na parede. Após essa cena aterrorizante, Momo e Okarun decidem correr. No entanto, o monstro pula do teto e ataca os dois, lançando-os contra as janelas com uma força brutal. Momo arrasta Okarun, tentando continuar se movendo, mas o monstro pisa no chão, enviando uma onda de choque na direção deles. Os dois se agacham atrás do prédio, mas Momo ainda não consegue se esconder por completo, deixando-a vulnerável. A garota tenta entender por que aquele espírito estaria atacando, e o garoto corrige e explica que não é um espírito, mas sim um alienígena do tipo que atacou eles. E diz que há estudos que surgiram que espíritos e alienígenas podem ter algo em comum. E analisando o ataque, provavelmente é uma vingança pelo que aconteceu na nave espacial que Momo destruiu no dia anterior. Se não agirem rápido, vão acabar morrendo por causa da névoa tóxica. Momo tem poder para lutar contra isso, mas enquanto controla a maldição de Okarun, não consegue usar seus poderes corretamente. Quando ela perde o foco nele, Okarun começa a se transformar. Não há tempo para ela revertê-lo, pois o alienígena já os encontrou e destrói o prédio onde estavam escondidos. Eles logo saem correndo. Quando finalmente conseguem se proteger, Momo transforma Okarun de volta, mas o braço dele ainda parece amaldiçoado. Então ela precisa se esforçar mais para deixá-lo normal. Okarun observa a destruição que causou na casa de Momo e decide que não pode ficar só assistindo. Ele diz que quer lutar. A garota pergunta como ele pretende fazer isso, e ele explica que quer que ela libere a parte física da maldição enquanto ele tenta manter a cabeça no lugar para não se tornar aquela vovó doida novamente. De repente, o alienígena aparece de novo e explode o prédio, forçando-os a sair sem ter para onde se esconder. A única opção é seguir o plano de Okarun e usar a maldição a seu favor. Momo concorda em libertar a parte física da maldição, mas ainda não controla totalmente seus poderes, então ela não pode garantir que funcionará. Enquanto isso, o alienígena lança mais uma onda de choque na direção deles, mas Okarun se transforma completamente e consegue levar Momo para um lugar seguro. Ele sente uma quantidade imensa de poder dentro de si, uma aura poderosa, mas a depressão começa a afetá-lo, embora esteja sob controle. Essa forma o faz falar de um jeito estranho e triste, o que irrita Momo, mas ele ainda precisa enfrentar o alienígena, então se aproxima e fica parado, esperando para ver o que vai acontecer. Enquanto o alienígena tenta esmagar Okarun, ele desvia a tempo e arranca 5 dedos do monstro. A aura de Okarun está elevada, mas de repente ele desaba, cuspindo sangue. O alien bate nele contra o chão e está prestes a dar um pisão fatal, mas Momo usa seus poderes para puxá-lo para longe ao tempo. Ela pergunta se ele está bem, e ele responde que está, mais ou menos, tendo perdido muito sangue e sentindo que seu corpo não aguenta a pressão da maldição. Momo fica preocupada, como eles vão derrotar algo assim, mas nesse momento, Momo percebe que o alienígena se parece um lutador de sumô e deduz que devem seguir as mesmas regras. Se conseguirem fazer o alien tocar o chão com as mãos, eles ganham, mas isso não garante a vitória. O plano é a melhor chance deles. Okarun decide se transformar novamente, sabendo que seu corpo não aguentará mais. Momo sugere que ele mire nas pernas do alien e ela usará seus poderes para derrubá-lo, fazendo as mãos dele encostarem no chão. Com um plano, os dois correm em direção ao alien. Okarun vai na frente, causando o máximo de dano possível, enquanto Momo se prepara. Quando Okarun ataca, o alien toca o chão e começa a derreter, mas ele surpreende a todos ao brotar um segundo par de pernas, se levantando novamente, jogando Momo contra a parede, incapacitando ela. E nessa situação, a garota observa Okarun começando a perder o controle devido à maldição. Antes que ele se transforme por completo, a garota acorda e mantém a situação sob controle. O garoto pede que ela libere a maldição mais uma vez, isso pode matá-lo, pois ele precisa parar o alien, mas a garota recusa, que encontrará outra maneira de deter o alien. Momo tenta concentrar enquanto o alienígena esmurra contra a parede, mas Okarun está preocupado que ela não sobreviva a isso. No entanto, tudo faz parte do plano dela. Após receber vários socos, uma cratera enorme se forma na parede, permitindo ver que há do lado de fora da casa. Momo puxa Okarun, que voa com ele para fora, junto com o talismã. Ela coloca o talismã de volta em seu lugar, causando uma reação. O monstro começa a pegar fogo, o lugar volta ao normal, e Momo, aliviada, esquece de controlar a maldição de Okarun, quase fazendo com que se transforme novamente. Ela recupera a concentração, e quando Okarun volta ao normal, percebe que o cabelo dele está muito mais legal, embora ela achasse o visual bagunçado e engraçado. Mas nesse momento, a energia psíquica que Momo usou deixou ela tonta, e ela logo desmaia, perdendo o controle da maldição. Mas aí o pior acontece. Okarun então se transforma completamente, e a vovó Turbo assume o controle total de seu corpo. Em uma transmissão ao vivo, uma média chamada Dandoria Santa tenta fazer uma leitura sobre uma celebridade
realidade, mas acaba sendo corrigida várias vezes por ele. Isso deixa o pessoal da TV local bem desconfiada dela. Depois, a médium pede um táxi para ir para sua casa, mas em um trecho do caminho ela decide descer e ir andando, achando que o motorista pode estar em perigo se continuarem juntos. Enquanto isso, Okarun se transforma por completo, porque Momo desmaiou. Quando a vovó Turbo tenta fazer algo contra Momo, a avó dela chega a tempo de jogar um tijolo com prego, acertando a vovó Turbo. A avó de Momo desafia a vovó Turbo para um duelo. Ela tenta atacar a avó por trás, mas acaba sendo explodida em chamas quando chega perto dela. Então, a avó de Momo revela que desenhou uma barreira com seu bastão para afastar os espíritos malignos e até criou um ao redor da vovó Turbo, prendendo ela. Com a vovó Turbo encurralada, a avó de Momo começa a bater nela com um bastão, e toda vez que a vovó Turbo tenta cruzar a barreira, ela é incendiada, mesmo avisando a avó de Momo que, se a avó tentar derrotá-la, Okarun também vai morrer. A vovó Turbo não consegue fazer com que ela se preocupe com isso. Logo, a avó de Momo é firme e diz que vai em frente, pois o que a vovó Turbo fez com a Momo é imperdoável. Quando a vovó Turbo percebe que uma segunda barreira foi desenhada, Seiko coloca um prego dentro do círculo. Depois, ela despede do espírito maligno e apaga o primeiro círculo com o pé, acendendo as chamas protetoras do espírito maligno. Mais tarde, Momo acorda em sua cama e vai até a sala, onde encontra sua avó assistindo a TV. Preocupada que Okarun possa estar em perigo sem ela para controlar sua maldição, Momo pergunta se a sua avó viu o garoto. Ela fica chocada ao ver que a avó já derrotou o espírito maligno antes. Momo questiona a avó preocupada com Okarun, mas a avó lembra de quando a Momo a acusou de ser falsa médium. Depois que Momo se ajoelha para desculpar pelo que aconteceu, a avó a manda para checar o santuário principal lá fora. Preocupada com Okarun, Momo corre até o santuário e, ao abrir as portas e vê-lo a salvo, seu alívio rapidamente se transforma em irritação e ela acaba fechando as portas na cara dele. Okarun fica perplexo com essa mudança tão repentina de humor. A avó de Momo então sai para garantir que a maldição de Okarun está adormecida dentro do santuário. Ela também confessa que inventou a história da morte dele só para irritar Momo e pergunta se ela tem sentimentos por Okarun, mas Momo nega. Quando Momo conta sobre o surgimento de suas habilidades psíquicas e a situação de Okarun, a sua avó a alerta. Ela é contra qualquer envolvimento com a vovó Turbo e revela que descobriu que há algum tempo a vovó Turbo se fundiu com um espírito terrestre dentro do túnel. Isso a tornou um espírito maligno muito poderoso, e a avó de Momo diz que nem mesmo ela pode esperar enfrentar essa ameaça. Apesar da avó dizer para Momo ficar longe de Okarun, ela insiste em ajudá-lo, acreditando que isso é o que Kenta Kagura faria. A avó pensa em um momento em comparar o Kenta Kagura que Momo admira com Okarun, mas acaba concordando em deixá-la enfrentar a vovó Turbo. Ela então descreve a estratégia. Ela explica que Momo e Okarun devem treinar para envolver a vovó Turbo em um jogo de pega-pega. Assim, eles podem tirá-la da cidade de Shono e diminuir seus poderes. Sozinho, Okarun expressa seu remorso a Momo por parecer fraco contra os monstros e promete que vai se esforçar para melhorar. Momo o tranquiliza, dizendo que ele foi muito corajoso durante o encontro com o alienígena, que está pronto para resgatá-lo se precisar. Ela então vai buscar um futon para o Okarun dormir e faz chá de cevada, atendendo ao pedido dele por um pouco de água. Na sala de estar, a avó de Momo está assistindo a reportagem de TV, que revela que Shoma, a celebridade para quem ela fazia clarividência, teve seus segredos expostos, confirmando as previsões dela. Momo comenta que isso é uma notícia desnecessária. Durante o treinamento, Momo percebe que Okarun está desesperado para ir ao banheiro, mas nega a permissão, dizendo que precisa acompanhá-lo a todo tempo para controlar sua maldição. Ela explica à avó que a forma como sua psicocinese funciona é se prendendo às auras visíveis para ela, e confessa que era mais forte quando seus poderes apareceram pela primeira vez. A avó aconselha a Momo a fechar os olhos e usar o tato para controlar a maldição de Okarun, em vez de depender da visão. Momo tenta seguir o conselho, mas falha quando a maldição da vovó Turbo começa a tomar conta de Okarun. Sem conseguir esperar mais, Okarun corre para o banheiro, pois estava na portinha, pronto para cagar nas calças, com a Momo e a sua avó na cola dele. E ao chegar ao banheiro, ele fica meio constrangido, porque quando ele
está cagando, a Momo está suprimindo a maldição com a porta do banheiro aberta. Ela descobre com a avó que o potencial total dos seus poderes psíquicos ainda está inexplorado e que precisa de treinamento para aproveitá-lo novamente. De repente, Momo vê o nariz da sua avó sangrando e fica horrorizada ao encontrar a vovó Turbo no banheiro. A vovó Turbo, falando através de Okarun, explica que sua maldição pode matar qualquer pessoa que Okarun tenha visto. Ela ainda desafia Momo a confrontá-la no túnel à noite, dizendo que se não, começará a matar indiscriminadamente, pois não vai treinar para ser derrotada. Assim que a vovó Turbo vai embora, Momo consegue falar com sua avó e Okarun novamente. Ao ver o nariz e as orelhas de sua avó sangrando e o talismã queimado na parede, a avó pergunta a Momo sobre o que aconteceu. Antes de partir para o túnel, a avó presenteia Momo e Okarun com roupas especiais para protegê-los dos espíritos malignos. Ela implora para Momo voltar em segurança, segurando-a em um abraço apertado e rezando aos deuses para cuidar dos dois. No trem, a caminho do túnel, Momo está fervendo de raiva pela vovó Turbo por ter machucado sua avó e jura se vingar, enquanto Okarun esconde o rosto com as mãos, envergonhado, provavelmente por estar em público com as roupas tão estranhas. Episódio 4. Momo e Okarun entram hesitantes no túnel da vovó Turbo, planejando como confrontá-la. Momo tenta transmitir confiança e afirmando que acredita que essa batalha será bem fácil do que o seu encontro anterior com o outro monstro alienígena. Porém, eles logo ficam surpresos ao encontrar a gigante cabeça da vovó Turbo bloqueando a entrada e a saída do túnel. O coração de Momo acelera, mas ela rapidamente se recompõe e tenta atacar o espírito maligno com tacos que controla, usando seus poderes psíquicos. Para seu desespero, a vovó Turbo destrói os tacos com facilidade, usando seus olhos que se parecem com bocas. Em um momento de desespero, Momo incentiva Okarun a usar os poderes da vovó Turbo, achando que isso pode ajudá-los no momento. Mas a vovó Turbo retalha de forma astuta, incapacitando Okarun, devolvendo suas bolas e deixando-o sem opção. Enquanto a vovó Turbo se prepara para atacá-los, Momo se lembra das instruções da avó: desafiar a vovó Turbo para um jogo de pega-pega, usando a confiança na velocidade deles como estratégia. Com coragem, Momo declara o desafio e a vovó Turbo, surpreendida, o subestimando, interrompe o seu ataque e aceita a corrida e as condições. E para dar vantagem a eles, a vovó Turbo tem que contar até 10 minutos e depois ir atrás dos garotos. Nesse meio tempo, Momo e Okarun tentam escapar rapidamente do túnel, mas Momo acaba sendo capturada antes que eles consigam sair, enquanto a vovó Turbo conta de uma maneira meio que roubada. Okarun fica irritado com a situação e protesta, acusando a vovó Turbo de não estar seguindo as regras. No entanto, a vovó Turbo explica que os termos do desafio não se aplicavam como ela deveria contar. Okarun entra em pânico, percebendo que o tempo está se esgotando e que não tem um plano sólido para resgatar Momo. Enquanto a contagem avança, Okarun decide agir. Ele se lança em direção à vovó Turbo, tentando distraí-la para criar uma oportunidade de escapar e salvar Momo, simplesmente mordendo as tetas da velha fantasma, que em meio a uma onda de pânico e irritação, luta para se livrar de Okarun por causa de suas roupas, pois eram roupas especiais dadas a eles pela avó de Momo. Seguindo a luta para soltar suas tetas da boca de Okarun, a vovó Turbo decide possuí-lo por completo. Ela então se prepara para devorar Momo após possuir o garoto, que seria definitivamente uma visão assustadora, mas lembrando-se da lição de sua avó sobre como usar o sentido do tato, Momo consegue restringir a aura da vovó Turbo. Ela se concentra e aos poucos consegue contê-la dentro de Okarun. No entanto, a liberdade é temporária, pois a vovó Turbo destrói seu confinamento em uma tentativa de escapar. Quando Momo e Okarun comemoram sua vitória, ficam alarmados ao ver o espírito da Terra preso aparecendo para ajudar a vovó Turbo. Imediatamente eles correm para fora do túnel. Momo e Okarun fogem para salvar suas vidas do caranguejo espiritual terrestre. Okarun, agora fortalecido pela velocidade da vovó Turbo em sua forma amaldiçoada, carrega Momo em suas costas e eles tentam ultrapassar o espírito, que é visível apenas para eles, não para o restante da cidade. Quando Okarun começa a sentir que não pode mais correr, Momo elabora um plano e o instrui a atrair o espírito maligno para uma fonte termal. Ela explica que a água fervente fará com que os músculos do caranguejo fiquem tensos, criando uma oportunidade. Concentrando-se,
Momo usa os seus poderes psíquicos para puxar o cano com água quente em direção ao caranguejo espiritual, pronta para colocar seu plano em ação. O plano de Momo funciona e o cano de água quente efetivamente desacelera o caranguejo espiritual, permitindo que eles escapem da cidade de Shono. Logo, eles se veem encurralados pelos cidadãos possuídos, convocados pela Vovó Turbo e pelo caranguejo. Esses espíritos são pessoas mortas de um cemitério próximo que se juntam para cercar Momo e Okarun. A Vovó Turbo declara ao casal que ela e o espírito terrestre não permitirão que eles deixem a cidade de Shono, custe o que custar, e sem uma saída à vista diante da horda de humanos possuídos, Okarun decide usar os poderes da Vovó Turbo para carregá-los rapidamente através das massas em meio a uma trilha sonora clássica que combinou demais com o ocorrido da cena. A velocidade de sua fuga é muito impressionante. Eles conseguem uma boa vantagem sobre os monstros e os mortos, mas no fim eles aterrissam, causando muita dor a ambos. Mas infelizmente isso resulta em Momo, sem perceber, liberando a Vovó Turbo dentro de Okarun, e com um forte chute os arremessa para longe, deixando o Okarun inconsciente. Agora livre, a Vovó Turbo se funde ao caranguejo, preparando-se para um jogo de gato e rato com Momo. Ela oferece alguns minutos de vantagem, 10 ou 20, mas Momo responde com confiança, dizendo que só precisa de 1 segundo para escapar. Usando sua psicocinese, ela se agarra ao teto de um trem que passa. A Vovó Turbo persegue o trem e consegue alcançá-los, pois o trem reduz sua velocidade ao fazer uma curva. No entanto, logo percebe que caiu em uma armadilha. Momo havia planejado tudo com antecedência, e sua avó armou uma armadilha na ferrovia que leva à cidade de Kamikoshi. Impedida de escapar, a Vovó Turbo, agora fundida com o caranguejo espiritual, é exorcizada assim que chega à armadilha, deixando Momo livre para escapar. No meio do exorcismo, Momo testemunha algo irreal emergindo do corpo do caranguejo. É uma visão impressionante de vários corpos femininos aparecendo diante de seus olhos e evaporando, que faz a refletir sobre a luta que acabaram de enfrentar. Após a parada do trem, Okarun acorda assustado com medo da Vovó Turbo e do caranguejo, mas a garota diz que acabou, pois derrotaram os monstros de uma vez. Após a derrota da Vovó Turbo, Momo, Okarun e sua avó retornam ao túnel para prestar homenagem aos espíritos que ali habitavam. No local, a avó de Momo revela do passado sombrio do túnel, um lugar onde as meninas eram violadas e mortas, e mesmo contra a vontade viraram espíritos malignos. Ela explica que a Vovó Turbo veio para confrontar os espíritos que não conseguem seguir em frente para a vida após a morte. Antes de partir, a avó transmite a Momo os princípios da coexistência entre os vivos e os mortos, expressando alívio por Momo ter saído ilesa de toda a confusão. De volta a casa, Okarun se junta a Momo e sua avó para o jantar. Enquanto elas discutem, ele observa a leve rivalidade entre as duas, especialmente quando a avó insiste em verificar se os órgãos de Okarun realmente retornaram. Ele, rapidamente desesperado para não mostrar nada, decide que é melhor manter distância e começa a fugir da sua avó, pedindo a ajuda de Momo, que está lá mastigando o caranguejo com muita satisfação. Quando a refeição termina, Momo e Okarun se despedem. Enquanto ele se prepara para ir embora de bicicleta, Momo reflete se adeus é realmente a palavra certa de usar, e Okarun compartilha do mesmo sentimento. Então ele fica pensativo, dizendo adeus, 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 adeus. E ao se aproximar do portão, Momo muda suas palavras de despedida, garantindo ao Okarun que o encontrará novamente no dia seguinte. Essa promessa traz conforto considerável para ambos. Depois de um dia cheio de loucura e rivalidade e reviravoltas e surpresas, parece que finalmente podem descansar tranquilos. Na manhã seguinte, Okarun tá nervoso, pensando como ele deve aparecer na escola. Ele até fica pensando em como cumprimentar a Momo quando se encontrarem. Ele ficou martelando isso na cabeça a noite toda. Ele se deu conta de que não pode deixar ninguém saber que ele é ruim em cumprimentar as pessoas. Então, ele caminhou em direção ao prédio da escola e seus olhos travaram na hora que viu Momo na frente dele. Ela parecia estar esperando por ele pelo jeito que se comportava, mas não importa o quão bem eles se dão, porque
ela começaria a esperar por ele do nada na porta da escola? Ele pensa que ela deve estar esperando por outra pessoa e ele deveria apenas passar por ela para não atrapalhar. Ao ignorá-la, Momo esbarra nele e diz que o Karun estava atrasado e que eles deveriam ir. Dentro da escola, o Karun não consegue acreditar no que estava acontecendo. Eles estão se aproximando agora. Os dois estão conversando felizes e finalmente se separam, já que tem aulas diferentes. Eles se acenam um para o outro, deixando o Karun muito feliz, mas de repente alguém esbarra nele e ele cai no chão. A pessoa o empurra de propósito, zombando dele e dizendo que ele não deveria estar no caminho. Todos os colegas da sala dele estão sempre zoando ele ou ignorando, como se ele não desistisse. Ele só abre o livro e fica lendo na mesa. Mesmo ele os tratando mal, ele consegue perdoar tudo isso. Ele está se sentindo muito feliz agora e fez uma amiga incrível, a Momo Ayase. E enquanto ele estava viajando sobre sua nova amizade, logo ele toma uma bolada na cara de um outro colega que estava jogando vôlei na sala. O cara simplesmente pegou a bola e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim, ele o perdoa. Já na outra sala, a Momo está inquieta. Suas amigas acham estranho seu comportamento, principalmente por não ter visto o celular e nem ido à escola. Elas deduzem que ela poderia ter ido na casa do ex e levado um pé na bunda novamente e decidiu quebrar o celular. Mas Momo não estava nem aí para isso, só queria falar sobre alienígenas. O Karun em sua sala desenhando os acontecimentos da vovó Turbo e dos aliens e desesperado quer falar com Momo sobre fantasmas, pois pela manhã Momo perguntou várias coisas a ele, mas envergonhado não conseguiu responder. Já Momo quer saber algumas coisas sobre os aliens e não consegue se conter. Isso continua incomodando ambos no decorrer do tempo, deixando eles loucos querendo se falar. Na hora do intervalo, ambos foram na sala um do outro, mas não se encontraram, mesmo estando perto um do outro. O Karun vai para o refeitório e Momo vai para a loja da escola. Após não se encontrarem, eles passam do lado de um do outro e o Karun vai para a loja da escola e Momo vai ao refeitório dessa vez. Mas após um tempo de procura, ambos estão sentados em um banco na parte externa da escola. Os dois pensam que estão um evitando o outro. Momo quer vê-lo para conversar, pois está acabando o intervalo, enquanto o Karun só pensa que ele é um nada. Momo já lembra que o garoto estava estranho pela manhã, e já o Karun pensa que ele é um amigo substituto para Momo, pois ela tem muitos amigos, se questionando por que ela seria amiga dele. Eles decidem voltar para dentro, e no momento que eles estavam andando e pensando no outro, eles acabam se trombando e rolam um beijo indireto. Os dois se desesperam, mas conseguem se encontrar. Momo diz que estava procurando por ele, e o Karun diz que estava procurando por ela, mas infelizmente o horário do intervalo está prestes a acabar, e ambos ficam surpresos de um estar procurando o outro. Mas enquanto os dois estavam conversando, as amigas de Momo aparecem e diz que eles se beijaram, fazendo com que Momo e o Karun se insultem na frente delas, dizendo que não quer conversar um com o outro nunca mais, com ambos indo para lados opostos, deixando as amigas pensarem sobre o quão próximo eles estão. O Karun decide ir logo ao banheiro, refletindo no que falou para Momo, no momento de desespero, dizendo que precisa se desculpar, mas no momento que ele vai fazer seu pipi, ele percebe que nem tudo voltou ao normal, entrando em desespero. Na sala, Momo se torna o centro das atenções, depois que seus colegas descobrem o incidente com o Karun. Ela então descobre que a situação está piorando, depois que o Karun chega querendo falar com ela, enquanto faz um gesto estranho com as mãos abaixo da virilha. Momo diz ao Karun que não está com vontade de falar com ele e pede para ele ir embora, o que faz o Karun acreditar que Momo está envergonhada de ser vista com ele como amigo e vai embora sentindo-se decepcionado. Uma das amigas de Momo então fica surpresa com a reação exagerada da garota, afirmando que nunca viu esse lado dela antes. Mais tarde, o Karun sai pelos corredores se perguntando se a Momo já foi para casa, e então se esbarra em uma garota e fica nervoso depois que a garota começa a falar gentilmente com ele. Enquanto estava no corredor sentindo decepcionada pelo que aconteceu antes, Momo vê o Karun com a garota e ao sair de perto dele, ela ouve a garota conversando com suas amigas sobre ela intencionalmente brincar com as emoções de Karun, agindo gentilmente com ele. Irritada com o que a garota falou e fez, Momo usa seus poderes para jogar uma bacia na cabeça dela, fazendo ela cair ao chão. Momo então vai até o Karun alegremente para pedir para irem juntos embora, e responde sarcasticamente a garota em que jogou a bacia. Enquanto caminhava para casa, Momo pede desculpa para o Karun por sua atitude anterior, no que ele aceita, mas rapidamente muda de assunto dizendo que perdeu as suas bolas. Na casa de Momo, o Karun é ridicularizado por Momo após saber sua situação e recebe críticas de sua avó. Depois de fazer uma rápida inspeção, Momo é instruída por sua avó a pegar uma boneca, uma bacia com água e depois descobre que algo está dentro de Karun. Logo
com os preparativos prontos e com o talismã perto do boneco, a avó de Momo bate em Okarun no topo da cabeça com um tipo de leque e pergunta a Momo se ela viu alguma coisa mudar naquele momento. Momo responde que notou que a aura de Okarun mudou, então a avó de Momo pede para ela puxar a aura para fora quando ela perceber a mudança de cor novamente. Depois de fazer isso, os três ficam surpresos ao ver a boneca ganhar vida enquanto sai correndo da sala e tenta pegá-la. Usando seus poderes psíquicos, Momo subjuga a boneca, que reage com irritação. Momo e Okarun descobrem então com a avó dela que a boneca é a Vovó Turbo, que revelou ter conseguido sobreviver no exorcismo após se colocar dentro de Okarun no último segundo. A Vovó Turbo então afirma que planeja vingar do trio assim que recuperar seus poderes, o que leva Momo a repreender a véia sobre como ela está atualmente vulnerável contra eles. Sabendo disso, Okarun exige que a Vovó Turbo devolva suas bolas, enquanto a ameaça com o talismã. A Vovó Turbo diz para Okarun parar com essa ideia de ameaçar a sua vida, pois isso significaria que ele nunca mais recuperaria suas bolas. Para o desespero de Okarun e Momo, achando que ela estava no controle, a Vovó Turbo pede para Okarun eliminar Momo e a avó dela, em troca de devolver suas bolas. Depois de ouvir isso, Okarun de repente se transforma, demonstrando muita raiva pela véia. Imaginando como isso aconteceu, a avó de Momo explica que enquanto a consciência da Vovó Turbo foi expulsa do corpo de Okarun, seus poderes permaneceram dentro dele, para o desespero da véia monstro. Mas mesmo sendo inimigas, Momo diz à Vovó Turbo que ela não pode odiá-la depois de saber sobre seu ato de gentileza para com as garotas falecidas dentro do túnel, e faz um acordo com ela de que devolverá seus poderes em troca de ajudá-las a encontrar e recuperar as bolas do Okarun. A Vovó Turbo concorda com o acordo, mas infelizmente conta que perdeu as bolas dele. Mano, esse anime está insano e eu quero saber de você o que você está achando desse anime. Deixa nos comentários, já se inscreva no canal se gostou do vídeo e deixe o seu like para fortalecer o canal. Então até o próximo vídeo, fui!